Ciência e inovação a serviço da agroindústria. Meu nome é Gilson Mattioli, sou professor do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi. A minha formação é em Engenharia Química, com habilitação em Engenharia de Alimentos, pela FENVA, e mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras, pela UFLA. Então é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos como tema trabalhar aqui com vocês sobre a fabricação de queijo com leite cru versus leite pasteurizado. Então nós temos algumas diferenças aqui e vão ser mostradas nos próximos slides, falando sobre o leite cru e o leite pasteurizado. Antes disso, eu quero fazer uma homenagem aos alunos, que estamos aí há um tempo sem esse contato físico, alunos do ensino técnico, do pós-médio, do superior. Então, um grande abraço a todos e logo, logo nós voltaremos. Para nós iniciarmos sobre esse tema, eu preciso falar de algumas características, algumas definições sobre a matéria-prima, o leite. Então, o leite é um produto de ordenha completa, ininterrupta, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, sem colostro, não recebendo medicamentos que possam deixar resíduos no leite. Em resumo, nós precisamos, para obter um leite de boa qualidade, de animais saudáveis, animais sadios, animais bem alimentados, com uma dieta equilibrada, correto? Para se obter um produto de boa qualidade. E frisar sempre nesse ponto que os animais que estão sendo ordenhados para ser usado esse leite para a fabricação de queijo ou como alimento, esse animal não pode estar em tratamento, tá? É muito comum, nós temos um índice muito grande de alguns animais sendo tratados de mastite, tratado com antibiótico, e o leite acaba indo como um leite de conjunto. Então, de forma alguma, isso deve acontecer. Tá? Qualquer resíduo químico no leite, nós estamos suscetíveis como consumidores, a ter alguns problemas com esse leite contaminado. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma vaca com uma aparência saudável, um animal bem alimentado, saudável. Mas lembrando que esse animal, por exemplo, ele pode ter uma mastite subclínica, que não é detectável a olho nu, tá? Que você não percebe nada durante a ordenha, se você não fizer alguns testes específicos, exemplo CMT, que é o California Mastite Test, onde vai se detectar a presença de alguns resíduos ali que identificam uma mastite subclínica, certo? Então, nós não podemos só nos voltar pela aparência também, nós temos que fazer algumas análises nos animais. Qual a composição do leite? Normalmente, nós temos um leite com 87% de água e 13% de sólidos totais, sendo esses sólidos totais gordura, proteína, lactose, minerais. Então nós vamos obter aí 13%. Isso em média, isso pode variar. Lembrando que a cada aumento desses sólidos totais, nós temos um reflexo positivo em rendimento, principalmente em queijo, tá? Então um animal que produz maior sólidos totais, nós temos um rendimento maior em queijo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em raça, nós temos a raça Jersey, que produz um leite com maior extrato seco do que, por exemplo, uma vaca holandesa, certo? Em contrapartida, a vaca holandesa nos fornece um volume maior de produção. Então, tem que ver qual o objetivo de cada criador.
A composição pode variar com raça, estágio de lactação, idade, saúde, nutrição, manejo, estação do ano, temperatura. Todas essas variáveis aí podem levar a uma diferença na média de composição do leite, tá? Então, a raça, eu já dei um exemplo, né? Estágio de lactação, animais no final de lactação tendem a ter um teor de cloreto maior, tá? Isso já é do animal mesmo para que ocorra o desmame, certo? Então, durante o manejo, uma nutrição balanceada, nós temos os nutrientes sendo variados também, dependendo da nutrição, tudo isso pode acontecer. A qualidade do leite está diretamente ligada à sanidade do rebanho, à higiene na produção, à ordenha. Tudo isso nós temos que vai mudar para melhor ou pior a qualidade do leite, certo? Quando nós falamos de sanidade do rebanho, nós falamos no controle de parasitas, tá? O controle aí de brucelose e tuberculose, nós devemos ter um grande controle na nossa região, no nosso estado, no nosso país, correto? Controle de mastite. Mastite é uma infecção no teto do animal. E ela pode ser visível, uma mastite clínica ou uma mastite subclínica, onde você não consegue identificar. E, logicamente, se é uma infecção, nós temos aí micro-organismos patogênicos presentes. Então, se for consumido esse leite, logicamente, nos trará grandes problemas. Quando nós falamos de higiene na produção, as instalações devem ser projetadas, não é? De forma que você tenha uma facilidade no seu trabalho. Um controle de pragas, sempre evitando sujidades, evitando moscas, evitando roedores, porque tudo isso pode nos trazer grandes problemas na qualidade do leite e até problemas aí para o consumidor. Água de boa qualidade, isso é para qualquer empresa, não é? E mesmo em sítios onde não se tem uma produção que possa ser comercializada, nós temos que ter uma água de boa qualidade, qualidade fisicoquímica e microbiológica. E boas práticas de fabricação, certo? Quando nós falamos de boas práticas de fabricação para o queijo, de tanto industrial quanto artesanal, mas começa ali na ordenha também, a higienização, tá? Hábitos de higiene pessoal, então, mãos limpas, unhas aparadas, cabelo cortado, roupas limpas, tudo isso para se manter a qualidade do mesmo. Quando nós falamos em ordenha, a ordenha nós temos desde a lavagem dos tetos, porque aqueles animais estão a pasto ou confinado, mas normalmente eles se deitam, tá? E ali o teto fica diretamente em contato com o solo. Então o teto do animal deve ser lavado. Depois eu tenho algumas imagens que vão ilustrar tudo isso. Eliminação dos primeiros jatos em caneca telada de fundo preto, porque além de você estar eliminando os primeiros jatos, que são a parte do leite mais contaminada, você também está fazendo o teste, verificando se tem algum resíduo ali que é um indicativo de mastite clínica. Por exemplo, leite coagulado, raias de sangue, pus, tudo isso é um indicativo de mastite clínica. Então, esse animal deve ser separado para ser tratado. Quinzenalmente, uma vez por mês, isso aí vai depender desse controle aí do rebanho, nós devemos fazer também o teste de mastite subclínica, aquela que não é visível. Às vezes você faz o teste da caneca telada, deu negativo, mas ela pode ter uma mastite subclínica.
Então, só através do CMT, California Mastite Test, que você consegue detectar se há presença de mastite subclínica ou não. Após isso, nós devemos fazer a sanitização dos tetos do animal, chamado pré-dipping. É uma solução que nós colocamos num equipamento, tá? Onde vai se fazer a imersão do teto do animal. Fazemos a secagem, a ordenha pode ser mecânica ou pode ser manual. Grande parte dos pequenos produtores ainda faz ordenha manual. Ao término da ordenha, nós devemos fazer pós-dipping, significa uma segunda sanitização, tá? Com um equipamento bem parecido com pré-dipping. Nós vamos colocar um outro tipo de sanitizante e nós vamos terminar a ordenha fazendo essa sanitização e fazendo a imersão do teto nesse produto, correto? Esse produto, ele tem na sua propriedade, dentro das suas propriedades, tá? Ele tem um agente umectante, então ele permanece mais tempo no teto. E isso aí é proposital porque ele permanecendo mais tempo no teto, tá? Ele vai dar uma proteção maior, porque após a ordenha, o esfíncter ele permanece aberto por até 2 horas. Então, enquanto esse tempo que nós temos aí dele aberto, o agente sanitizante está ali presente, evitando alguma contaminação. Posteriormente, nós fazemos uma filtragem do leite, por ser um local aberto, nós podemos ter poeira, podemos ter algum pequeno inseto ali, nós temos que fazer essa filtragem do leite. Então, uma imagem aí mostrando a higienização, a limpeza do teto do animal. Fazendo o teste do pré-dipping, onde nós vamos eliminar os 3 primeiros jatos em caneca telada, tá? E por esse contraste aí, o leite branco e o fundo preto da caneca, nós conseguimos observar se tem alguma irregularidade. Então, alguma raia de sangue, pus, leite coagulado, nós conseguimos detectar nessa análise. Nós temos esse equipamento, tanto para se fazer o pré-dipping, a imersão antes da ordenha, como fazer o pós-dipping também. São sanitizantes diferenciados, tá? Eu falei para vocês que o pós-dipping, o último, ele tem um agente umectante e permanece mais tempo no teto do animal. Esse é o tempo que leva para o esfíncter fechar, dando uma maior proteção ao mesmo. Após a ordenha, esse leite vai ser filtrado. Se tiver alguma sujidade, ele vai ser retido nesse filtro. No leite para fabricação do queijo artesanal, nesse ponto aqui, ele já vai para a sala de produção, correto? No leite para a fabricação de queijo industrial, esse leite vai ser resfriado e geralmente ele é coletado de 2 em 2 dias, para que você minimize aí os gastos com o transporte e preserve também o leite, que o resfriamento é uma forma, um método de conservação. Quando nós falamos no título de nossa palestra, leite cru versus leite pasteurizado na fabricação de queijos, queijo artesanal e queijo industrial. Vamos verificar o que é a pasteurização. O leite recém-ordenhado, ele possui uma microbiota natural que age diretamente na fermentação do leite. Porém, em más condições de higiene, o leite, por ser um alimento rico em nutrientes, facilmente contaminado por micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Então, se nós não tivermos muito cuidado durante a ordenha, tá? Tendo todos aqueles pontos sendo feitos, como se fosse uma engrenagem, se nós não acompanharmos todos aqueles pontos, nós podemos ter um leite de má qualidade.
E uma vez eu tendo um leite de má qualidade, eu não tenho um produto final bom. Então a pasteurização, ela nos dá uma segurança a mais quando o leite tem alguma contaminação um pouco maior, tá? Que a pasteurização é uma forma onde eu vou trabalhar com o binômio tempo e temperatura. Usando esse tempo e temperatura, eu vou eliminar mais de 90% dos micro-organismos patogênicos e, logicamente, demais. Não é? A temperatura ela não vai simplesmente eliminar os patogênicos. Ela elimina também micro-organismos bons naturais do leite e algumas enzimas também. Essa pasteurização ela é feita de 74 a 76 graus de 15 a 20 segundos. É o suficiente para eliminar mais de 90% dos micro-organismos patogênicos e demais. Só podemos fazer dessa forma industrialmente? Não, eu posso fazer também de forma artesanal. Tá? Eu posso aquecer, logicamente eu tenho que ter um termômetro, não é? E algo para marcar o tempo. Eu posso aquecer o leite a uma temperatura de 65 graus por 30 minutos. Eu tenho a mesma efetividade também, chamada pasteurização lenta. Uma imagem aqui simbolizando um leite artesanal, um leite cru e um leite pasteurizado. Quem já trabalhou na indústria, tá? Sabe do jargão da indústria, né? Se chamam de barriga mole, esse leite pasteurizado. Então, geralmente, ele tem esse formato para comercialização. Na indústria, nós temos o pasteurizador desse formato. Podemos ter de menores capacidades e maiores capacidades. Tá? Então, eu posso ter um pasteurizador com 5.000 por hora e posso ter um pasteurizador com 50.000 litros por hora. Nós temos várias placas, se vocês olharem detalhadamente, eles têm várias placas, tá? E nessas placas são intercaladas. Em uma placa passa vapor, na outra placa passa leite, vapor e leite. Dessa forma eu aqueço o leite. E eu tenho um controle total, um painel ali, onde eu vou colocar a temperatura e o tempo que eu desejo para a pasteurização. Quando nós falamos de queijo, nós já batemos nessa tecla de uma matéria-prima de excelente qualidade. Tá? Tanto para o queijo artesanal como para o queijo industrial. E o queijo? O que é o queijo? É um produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro, do leite, coagulados pela ação física do coalho, enzimas específicas, de bactérias específicas, de ácidos orgânicos isolados ou combinados. Então, o queijo seria uma separação da parte que eu tenho do extrato seco do leite. Então, seria uma separação das proteínas, da lactose, das gorduras, dos minerais, separando do soro do leite. Tá? Essa separação nós temos, então, o queijo, que pode ser um queijo artesanal ou um queijo industrial. Duas imagens aqui mostrando queijos semelhantes, só que foi usado um leite cru, tá, para a fabricação do queijo artesanal, queijo canastra, e do outro lado nós temos o industrial, um Minas padrão, que é um queijo de formato mais próximo, né, do artesanal, batendo na tecla sempre que o artesanal feito com leite cru e o leite industrial feito com leite pasteurizado, dentre outros pontos que nós vamos discutir também. Os artesanais são queijos elaborados geralmente em pequena escala, sem maquinários, usando leite cru, com maturação e com própria produção, dando a cada produtor um terroir característicos.
Então, os artesanais, o artesão, vem de se trabalhar em pequena escala, correto? Mão de obra, na maioria das vezes, mão de obra familiar e sem o uso de maquinários, uma certa rusticidade. Os queijos artesanais, sempre ele tem uma maturação mínima, em média, de 22 dias, mas nós temos maturação de 22 dias, de 30, de 60, de 90, o que eu pude comprovar, tá? Em uma visita que eu fiz à Serra da Canastra. A Serra da Canastra, tem algumas imagens aqui, é uma região de Minas. Lá está localizada a nascente do Rio São Francisco e o formato da serra deu origem ao nome desses queijos, formato de uma canastra. Lá também nasce o nosso famoso Rio São Francisco, né? Que corta Minas Gerais, corta o Nordeste até chegar ao mar. Tá? É um lugar muito bonito. Quem tiver oportunidade deve conhecê-lo. Nós temos inúmeras queijarias somente nessa região, tá? Em Minas Gerais, nós temos em torno de 280 queijarias legalizadas, tá? Então, nós vimos na placa aí leite cru, pingo, coalho e sal. As únicas coisas que eles usam, né? E a maturação. Aqui uma pequena queijaria, onde depois do leite coagulado, né, foi retirado o soro, tá? Colocado em formas com dessoradores, é um tipo de tecido, tá? Eles fazem uma ligeira pressão na massa, depois colocam na forma. Posteriormente, eles colocam o cloreto de sódio, o sal, tá? E vocês estão notando aí que a mesa tem uma ligeira inclinação. Essa ligeira inclinação é para que depois de algumas horas se colete o soro, que vai ser o pingo, tá? Quando nós falamos de pingo, seria o quê? O soro fermentado e salgado, coletado sempre da fabricação anterior. Então eu não coleto esse soro logo após a fabricação. Tá? Depois de 12, 13, 14 horas, eu coloca-se o balde ali para ser coletado esse soro fermento. Ali nós temos micro-organismos já selecionados, tá? Muitos desses micro-organismos halofílicos são resistentes ao sal, por isso que vocês estão vendo aí o sal na parte superior do queijo, né? Depois se faz a viragem, a salga do outro lado, e muitos desses micro-organismos são halofílicos, já uma quantidade de micro-organismos já selecionados, que eles usam esse pingo como micro-organismos para acelerar a produção já do dia seguinte e manter aquele sabor característico do queijo artesanal. Aí nós temos uma imagem mostrando queijos de 30, 60, 90 dias com sabores bem característicos, o terroir da região. Quando nós falamos de terroir, é o sabor característico único, levando em conta a natureza, o clima, a umidade, tipos de micro-organismos do ambiente, que dificilmente eu consigo propagar esses sabores em outras regiões. Por isso que cada região tem seu terroir, seu sabor único, que atrai muitas pessoas por isso, certo? Os industriais são queijos elaborados com volumes maiores de leite, coletado de vários produtores, usando maquinários para otimizar a produção e com suas características padronizadas. Então, o leite industrial sempre ele coleta leite em grandes volumes, certo? E esses grandes volumes precisam de ser resfriados, porque ele vai coletar o leite a cada 2 dias.
Então, o proprietário, ele vai fazer a ordenha, vai colocar no tanque de expansão e armazenar aquele queijo de 2, 3, 4 ordenhas, não podendo ultrapassar 48 horas, certo? Porque a partir de 48 horas nós temos micro-organismos psicotróficos que vão se adaptando à temperatura, tá? De resfriamento e vão se proliferando e liberando algumas enzimas lipolíticas e proteolíticas que vão causar vários danos ao queijo. Eles têm suas características padronizadas, porque quando eu falo do queijo artesanal, geralmente é da própria fazenda, tá? Então eu posso ter um leite com, por exemplo, hoje 3,6% de gordura e amanhã 3,8% de gordura, mudando a alimentação. Os queijos industriais, eles têm essa possibilidade de padronizar mais os queijos, porque o leite chegando com 3,5% ou com 3,8% de gordura, eles analisam o total e baixam esse teor de gordura ou acrescentam gordura para padronizar os mesmos. Então são queijos mais padronizados. Aqui nós temos algumas fotos, tá, de grandes fábricas. Tá? Essas grandes fábricas são capazes aí de processar 200, 300, 400 mil litros de leite em queijo. Vários tanques, várias queijomates, são todas automatizadas. Tá? Não tem que ficar à beira do tanque, não é? Mexendo com as espátulas, com o garfo, com as liras, todo o sistema automatizado. Um sistema de uma grande empresa também armazenando, não é? Então são salas para armazenar, salas de maturação, salas de armazenamento, onde suportam toneladas e toneladas de queijo. Diferente, logicamente, do queijo artesanal. As diferenças que nós temos. A primeira diferença, tá, que é marcante, é que o leite artesanal é feito com leite cru, recém-ordenhado e inoculado pelo chamado pingo. Isso no queijo artesanal. Lembrando sempre, para que eu use o leite cru, eu preciso de um leite de excelente qualidade. Tá? Sem um leite de excelente qualidade, eu não consigo obter um produto final de boa e excelente qualidade também. Então, sempre tomando todos aqueles cuidados que nós falamos no início dos slides. E no industrial, o uso de leite coletado a granel, resfriado, pasteurizado e o uso de micro-organismos liofilizados que hoje se encontram no mercado. Então, uma característica do industrial, sempre o uso de leite coletado a granel, resfriado, tá, em tanque de expansão. Então, ele coleta sempre o leite resfriado. Chegando à indústria, ele é analisado, pasteurizado, tá? E o uso para a fabricação de queijo, sempre usando micro-organismos liofilizados, que hoje nós já encontramos com muita facilidade no mercado. Aqui nós temos duas imagens, uma mostrando a fabricação do queijo artesanal e a coleta do pingo, tá? Do soro fermento. Lembrando sempre que esse soro fermento é coletado após 12, 14 horas de fabricação do queijo, onde já houve uma atividade de micro-organismos, tá? Uma proliferação desses micro-organismos, e eu tenho ali contido nesse soro fermento que vai ser coletado. E do lado direito nós temos aí micro-organismos liofilizados, onde eu posso usar na indústria em grandes volumes de leite, em tanques de 10, 20, 30 mil litros, o que facilita bastante para a indústria. Aqui uma imagem de um tanque de expansão, que geralmente se tem nas fazendas. Então ele armazena o leite
resfriado para que se mantenha a qualidade do mesmo. Então eu preciso de um leite de boa qualidade para manter essa qualidade. Em grandes volumes eu faço como? Eu vou resfriar o leite. Então ele vai partir de uma temperatura quase ambiente para até atingir 4 graus, certo? E com essa temperatura eu tenho aí uma preservação das qualidades do leite. Lembrando sempre que essa preservação do leite em tanque de expansão não pode ser superior a 48 horas. Mais do que 48 horas, os micro-organismos psicotróficos começam a se adaptar ao meio, começam a se proliferar e eles vão liberar algumas enzimas proteolíticas e lipolíticas que vão mudar as características do queijo e mudar, logicamente, sempre para pior. A qualidade vai cair bastante, o queijo pode ficar amargo, dentre outras características. Já que falamos entre o leite para fabricar leite cru para fabricação do queijo artesanal e o leite pasteurizado para a fabricação do queijo em maiores volumes, né, o queijo industrial, qual seria o melhor? Tanto para a fabricação do queijo artesanal como industrial, temos que ter todos os cuidados zootécnicos, higienização e sanitização dos equipamentos, cuidados específicos durante a ordenha e boas práticas de fabricação. Isso é para se obter a matéria-prima, o leite, tanto para o leite para a fabricação do queijo artesanal como para o queijo industrial. Se eu não partir de uma boa matéria-prima, tanto para o queijo artesanal como industrial, eu terei produtos de pior qualidade, certo? O queijo artesanal tem o sabor único, o terroir da região, enzimas e bactérias naturais do leite. Então é um queijo com sabor diferenciado que dificilmente você encontra no queijo industrial. São sabores característicos. E para que a gente tenha ideia da qualidade desses queijos, alguns queijos da Serra da Canastra já ganharam concursos na França, onde nós temos a fabricação de queijo artesanal há vários séculos. Então, para se ter a noção da qualidade desses queijos da Serra da Canastra já ganharam concurso na França, certo? Em contrapartida, o industrial, a segurança da pasteurização. Então, se eu tiver uma quantidade maior de micro-organismos, tá, eu consigo eliminar sem que cause danos ao produto com a pasteurização. Eu tenho também uma melhor padronização, porque se eu posso receber um leite hoje com 3,5% a 3,8% amanhã, eu posso padronizar esse leite na fabricação de queijo, que já não acontece no leite para queijo artesanal. E a produção de grandes volumes também, porque eu tenho maquinários para trabalhar com grandes volumes. Então, nós temos essas diferenças entre o queijo artesanal e o queijo industrial. Pelo terroir, não é? Pelo sabor único, característico, dificilmente você encontra um queijo parecido com o outro, tá? Então, cada um tem sua característica. E, como diz na minha terra, não é? Aí fica meio a gosto do freguês. Tem pessoas que adoram o queijo artesanal, seu sabor único, e tem pessoas também que, pela segurança da pasteurização, optam pelo leite fabricado em grandes volumes, em maiores volumes, o queijo industrial. No mais, foi um prazer estar com vocês, tá? Alguma pergunta que possam vir a ter, eu tenho esses e-mails para que entrem em contato. Muito obrigado e um grande abraço a todos.